Os contos populares açorianos fazem parte da identidade do povo e agora podem ir mais longe através do formato livro, uma forma de preservar este património imaterial e também de garantir que seja sempre transmitido de geração em geração. É através deste livro que é retratada a vivência infanto-juvenil de muitos, com um repositório de contos e histórias que mantêm o valor e a preservação das tradições orais. Nós vivemos num tempo em que aquele período em que as pessoas em casa, que nós nos tínhamos habituado, em que os avós contavam contos, em que os vizinhos mais velhos contavam contos, tudo isso desapareceu, primeiro pela televisão e depois agora por esta invasão que aconteceu de outras formas de comunicação. E a verdade é que este é um património cultural que está de facto em risco e que este livro é um enorme passo no sentido da sua preservação. Não apenas pelo que preserva, mas também porque ele tem uma parte já de estudioso que tem a ver com a genética destes contos. Além de ter o conto, também tem uma indicação da família a que ele pertence e da sua origem, a maior parte dela, na sua origem europeia e na tradição que o trouxe até cá. Em muitos casos nós estamos perante versões de contos que são milenares e que foram contados por centenas de, talvez milhares de avós por essa Europa abaixo e que vieram parar aqui até nós, trazidos na memória das pessoas, porque isto são contos que viveram quase sempre na tradição puramente oral, em que foram contados, criados e recriados ao longo do tempo. E isso é uma enorme riqueza que aqui está, e este livro tem um enormíssimo valor por isso mesmo, não apenas por ser este repositório, mas também porque é um enorme contributo para nós entendermos melhor as raízes da nossa cultura popular e esta tradição oral que neste momento é de facto uma espécie ameaçada. Os Açores têm um legado vibrante de contos orais. Estes contos populares são uma parte vital da identidade açoriana, transportando temas, símbolos e sabedoria que foram transmitidos ao longo de gerações. À medida que as sociedades se modernizam, as tradições orais correm, como também já foi dito, o risco de desaparecer, a menos que sejam ativamente registadas e partilhadas. A publicação destes contos não só salvaguarda essas histórias para gerações futuras dos Açores, como também enriquece o conhecimento global do folclore das culturas insulares. Um livro complexo e bilingue, uma recolha e estudo que se torna internacional e ainda mais rica, com contos na versão local, mas também traduzidos para inglês. Quando os imigrantes açorianos e os seus descendentes se deparam com estes contos, reencontram-se com os costumes, crenças e valores dos seus antepassados. Para os açorianos, particularmente as segundas e terceiras gerações, com quem eu tenho falado muito com o professor Álvaro Menezes, que já não são fluentes em português, as coleções aqui publicadas, com uma nota introdutória em inglês, tornam estes tesouros culturais acessíveis, ajudando-os a preservar a sua herança de uma forma que transcende as barreiras linguísticas. A recolha e a publicação de contos populares açorianos permite uma apreciação mais alargada do contexto histórico e cultural desta região. Os contos refletem frequentemente a ligação dos ilhéus com o mar, com outros temas como a resiliência, a desenvoltura e também a influência das forças naturais nas suas vidas. Muitas histórias apresentam criaturas míticas, lendas da ilha e lições de moral que falam dos desafios da vida num ambiente isolado. Ao documentar e publicar estes contos, académicos e entusiastas podem explorar os valores profundos e a visão do mundo do povo açoriano, aumentando a riqueza cultural da literatura portuguesa e revelando ao mundo aspectos únicos da vida numa ilha. Ao publicarmos os contos populares açorianos de Terceira e São Jorge, fazemos a ponte entre o passado e o presente, criando um arquivo vivo que transcende as fronteiras geográficas e geracionais. A preservação e a partilha destas histórias não só celebram a cultura açoriana, como também reforçam os laços entre as ilhas e a sua diáspora global. Ao chegarem a um público muito mais vasto, estes contos populares promovem o apreço pela diversidade das culturas da língua portuguesa
e afirmam a resiliência da identidade açoriana. A tradição oral açoriana está aqui retratada com contos populares da Terceira e de São Jorge, ao longo de 504 páginas, com um livro que cativa desde a sua imagem gráfica ao formato. É preservado o património cultural destas ilhas, com um trabalho de investigação de literaturas orais, da autoria do terceirense Manuel da Costa Fontes e de Paulo Jorge Correia, natural de Faro. Sinto-me 3 vezes honrada por ter sido convidada para apresentar esta obra e explico porquê. A primeira das razões é porque conheci o Dr. Manuel da Costa Fontes no âmbito das minhas pesquisas sobre o livro Altares da Memória e, sendo ele um altarense, acedeu de imediato a que eu integrasse algumas das suas recolhas no livro. Além de ter feito uma crítica muito simpática e que figura na contracapa. A segunda razão é porque antes de conhecer o homem, eu não sabia que ele era dos altares, eu só o conhecia como um grande investigador na área da literatura oral. Antes de conhecer o homem, eu conhecia o trabalho. É um trabalho meritório e consistente na área da recolha da oralidade. Essa tarefa que tem por finalidade combater o esquecimento da memória. Uma oralidade sem registro nos tempos que correm é um rio sem barragem. É um rio que se imiscui no mar e que se salga na trapaça dos tempos. Esta inerência da cultura imaterial não é um desígnio fatal. O combate a esta inerência faz-se, em primeiro lugar, na oralidade que passava, e reitero, passava de geração em geração. Atualmente, as gerações mais novas não têm tempo de as ouvir, nem os mais velhos se permitem, nos cansaços, de as dizer. Um corte geracional suplantado pelas novas tecnologias são o nosso calcanhar de Aquiles. A nossa ameaça, que em boa hora é combatida no registro da palavra, no registro do papel e do objeto que é o livro e que continua a concorrer com as faltas de bateria, com as insuficiências técnicas das avarias dos tablets e dos cobos. Um livro é sempre um livro. Ele abre-se e dá-se a nós sem grandes exigências. A terceira e última razão é a escolha ter partido de um amigo comum, Dinis Borges, que tem sido o arauto da cultura portuguesa na diáspora e concedeu-me a honra de estar aqui com ele e a confiar as minhas palavras que só poderiam enaltecer esta iniciativa editorial da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, da Letras Lavadas e da Bruma Publications. Muito obrigada. Voltando aos autores, e apesar dos seus trabalhos serem publicamente reconhecidos, não seria correto da minha parte suplantar este aspecto. Paulo Jorge Correia, nascido em Faro no ano de 1966, é antropólogo e investigador na área da literatura de tradição oral. Tem-se dedicado particularmente aos contos e lendas. É coautor do Catálogo dos Contos Tradicionais Portugueses, publicado em 2015. Tem feito conferências, escrito artigos e recensiões críticas e editado livros sobre contos e lendas em Portugal e no estrangeiro, bem como trabalhos continuados de classificação para arquivos, bases de dados online, coleções de livros e catálogos. Foi bolseiro de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e atualmente é coordenador do Centro de Estudos Ataíde Oliveira da Universidade do Algarve. Relativamente ao Manuel da Costa Fontes, este nasceu na freguesia dos Altares, no ano de 1945 e emigrou para os Estados Unidos da América em 1961. Alistou-se nos Fuzileiros Navais Americanos de 1964 a 1967 e passou um ano no Vietnã e completou o seu serviço militar com o grau de sargento, tirando o 4º ano do Liceu de Angra e frequentou o modesto Junior College, Stanislaus State College, University California Berkeley, University of California Los Angeles, onde se doutorou em Línguas e Literaturas Hispânicas em 1975. Foi professor catedrático de espanhol e português na Kent State University entre 1975 e 2008, onde foi premiado com o Distinguished Scholar Award em 1997, na Summer e Academic Year Research.
O National Endowment of Humanities concedeu-lhe Fellowships for Individual Study and Research em 2 ocasiões, 1978, 1980, 1981. A John Seaman Guggenheim Memorial Foundation também o distinguiu com uma bolsa entre 1984 e 1985. Especializa-se, entretanto, nas literaturas ibéricas da Idade Média e do Renascimento e tem dedicado parte da sua vida à tradição oral portuguesa na América do Norte, assim como nos Açores, São Jorge e Terceira e em Trás-os-Montes. Em 1997, Kent State University agraciou com um Distinguished Scholar Award. É a 4ª coleção dos contos populares, recolhida em 1977, com 53 contos gravados nos altares e biscoitos e 35 em 6 freguesias da Ilha de São Jorge. Dinis Borges leu um texto da autoria de Manuel da Costa Fontes. Este livro é, acima de tudo, dedicado ao padre Inocêncio Enes. Seria, portanto, uma injustiça se este livro não fosse dedicado à memória do Monsenhor Inocêncio. Pároco da Freguesia dos Altares por 61 anos. Batizou a minha mãe, batizou-me a mim, aos meus irmãos e quase toda a freguesia. Foi ele quem primeiro documentou a tradição oral dos altares com um artigo publicado no boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira. Além de ser um sacerdote exemplar, usou a sua própria herança para construir o passal de freguesia e há quem diga que numa época em que os serviços de saúde eram muito limitados, e há pouco falou disso, salvou a vida a várias pessoas. A mim consertou-me a cabeça rachada várias vezes e quando o meu irmão mais novo queimou uma perna numa vasilha em que se estava a fazer sabão, foi a nossa casa 30 dias consecutivos para lhe fazer curativos. Bem-aja, foi um verdadeiro pai para a freguesia inteira. Citando, portanto, o Manuel Costa Fontes. O padre Inocêncio Enes povoara e ainda povoa o imaginário de muitos altarenses devido aos seus mais de 60 anos de sacerdócio, catequização, medicina e etnografia exercida numa freguesia remota, periférica, a noroeste da Ilha Terceira. Lá está ele com seu porto altivo nos jardins do fabuloso Passal, que por ele sonhado e concretizado e até mesmo custeado em parte a suas expensas. Como sócio do Instituto Histórico da Ilha Terceira e na senda dos etnógrafos da primeira metade do século XX, tais como um Luís da Silva Ribeiro ou um Bernardo Leite Ataíde, Inocêncio Enes teria sido o autor de muitas recolhas do património imaterial daquela freguesia, com destaque para os contos, lendas, tradições, orações, receituário, lenga-lengas, adágios, etc. Este reconhecimento é referido nas últimas linhas da introdução, mais precisamente na página 20, onde é citado. Foi quem primeiro documentou a tradição oral da freguesia. Fê-lo a pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, publicando vários artigos no boletim daquela organização, a qual o elegeu como sócio. Era um sacerdote exemplar e não é nada menos do que justo dedicar-lhe este livro à sua memória. Além de prover as necessidades espirituais da paróquia numa época em que o serviço de saúde nas freguesias era muito limitado. Fim de citação. Manuel da Costa Fontes recorda, com algum sentido de humor, a sua cabeça rachada e consertada por este pároco com os gatos, os mesmos que se consertavam tigelas, salgadeiras e alguidares. Também a ele devo muito da minha recolha. Este in memoriam, presumo em jeito de agradecimento, é justo e é de reconhecimento público, independentemente das ideologias marcadas por um Estado novo à época. Contos religiosos, contos de animais, contos maravilhosos e muito mais neste livro, agora apresentado em Angra do Heroísmo, mas que assume também igual importância na diáspora. É usado o calão e a escrita antiga, relembrando também as sonoridades altarenses. O conto do Touro Azul é um dos destacados pelo público presente, mas neste caso Cidália Parreira, atual presidente da Junta de Freguesia dos Altares e membro do grupo de teatro Pedra Mó, interpretou o conto das ovelhas. Versão de Maria dos Anjos de Oliveira, de 65 anos de idade, Altares,
13 de julho de 1977. Era um homem que era viúvo e tinha uma filha. Havia uma mulher que era também viúva e tinha uma filha. Casaram. Aquele homem viúvo com a viúva. Estava vivendo mais as duas filhas, a filha sua e a do marido. Mas as madrastas, já se sabe como é. Às vezes odeio as enteadas. E disse ao homem: olha que cá não posso ver essa rapariga. Tu a veras era mandá-la para o mato vigiar ovelhas. E assim foi. Ele pega em si, o homem, e lá arranjou as ovelhas para ela ir para o mato vigiar as ovelhas. E assim foi. Ela foi para o mato vigiar as ovelhas. Estava no mato a vigiar as ovelhas, mas também não levava nada para ela comer. Ela ia, coitadinha, para o mato sem nada para comer. Depois chegava à casa. À noite vinha para casa com as ovelhas. No outro dia de manhã ia outra vez para o mato. Mas aparecia então, todos os dias, uma velhinha que levava um bocadinho de água e uma jarrinha de água para ela beber. Ela comia o pão, mas dele também uma gaitinha, que era para ela, quando acabasse de comer e acabasse de beber a água, tocasse gaita, para entreter. Assim foi. Ela vai e dava em tocar a gaita. As ovelhas davam em balear. Ora, assim que ela chegava à casa, as ovelhas chegavam muito pinguentes com suor. Diz a madrasta: oh, rapariga, tu o que é que fazes essas ovelhas? Ah, senhora, eu não faço nada. É delas virem pelo caminho abaixo, não sei, não faço nada. E depois vai o pai, quando foi no outro dia, e disse assim: esse sempre quer saber o que é que aquela rapariga faz àquelas ovelhas. Pois agora as ovelhas chegam sempre pinguente com suor. A rapariga foi-se embora e o pai, quando se pareceu, largou-se por aí acima e pôs-se num lugar escondido sem a filha ouvir. E viu chegar a velhinha com a jarrinha da água e com o bocadinho de pão. Ela comeu o pão e bebeu a água. Acabou isto, dá-te com a gaita. As ovelhas deram balear. Era as ovelhas a balear, o homem deu em dar com a cabeça nas paredes. Era as ovelhas a balear, ela com a gaita e o homem com a cabeça nas paredes. Tum, banda para banda. Enquanto as ovelhas balear, e enquanto ela tocava a gaita, o homem sempre a dar com a cabeça nas paredes. E depois acabou isto e ele vai e finca-se em casa. Vai a melhor. Ah, homem, o que é que te aconteceu? Tu como é que vais com essa cabeça? Oh, mulher, deixa-me sequer. E vi isto assim e assim. Vi chegar uma velhinha com um bocadinho de pão. Deu-lhe a jarrinha da água e ela acabou de comer e de beber a água. Deu em tocar a gaita. As ovelhas deram em balear e eu nunca mais parei com a cabeça nas paredes. E bati com a cabeça naquelas paredes, enquanto as ovelhas balear e ela tocou gaita. Vira-se a melhor. Mas eu então, se Deus quiser, quando ela chegar a casa, é que eu quero cá toque a gaita que eu quero ver. Oh, mulher, não. Como é que há de ser? Chega lá que há de te meter no forno. Olha, uma coisa como forno nessas paredes. Olha, chega a rapariga à casa e ela disse: já sabes, tens uma gaitinha? É que eu quero ouvir-te tocar a gaita. Vai ela: ah, senhora, eu não tenho gaita nenhuma. Tens que tocar essa gaita, eu quero ouvir. O homem lá se foi meter no forno. Ela, como poessa a tocar a gaita, ela, a madrasta, estava sentada numa rasoura a afiar linho. O homem meteu-se no forno e a rapariga deu em tocar a gaita. O homem no forno, com a cabeça para trás e para diante, à pancadaria no forno. E o homem então, quando se parecia, virava-se para a mulher: ah, mulher, manda calar essa rapariga. E ela então: quem te entende que lhe diga.
vira que vira às porradas, enquanto as ovelhas balear, enquanto a rapariga tocou goate e as ovelhas balear, o homem se impediu com a cabeça nas paredes do forno e a mulher colada na rasoura. Aquilo foi a modo de um castigo de Nosso Senhor. Fez chegar uma velhinha à filha, que era Nossa Senhora, que lhe ia levar o pão e levava a água. E é que lhe deu a gaitinha. E aquilo diz que era um castigo de Nosso Senhor lhe tinha dado a eles, por fazer o que lhe fizeram a ela, mandar para o mato daquele modo. Contos que eram ouvidos à noite, antes de dormir, que entretiam barrigas vazias de outros tempos, que serviam para preencher o intervalo de um terço ou um dia de desfolhada. Contados pelos avós, ajudam a compreender as raízes e pretende-se que continuem a ser passados de geração em geração como entidade cultural histórica única dos Açores.